dia a todos vocês, queridos amigos. Estamos aqui no Prazer em Viver, em Ratones, nesse lugar onde eu dou, inclusive, meu curso de formação em constelação familiar, que se chama Observatório Caminho do Meio. Quero começar agradecendo a Lua Nua, essa loja maravilhosa que reverencia o feminino através das roupas. Shirley, um grande beijo para você. A Shirley, gente, enobrece o nosso feminino e as mulheres precisam disso. Então, no programa de hoje, olha onde eu estou. Nós vamos falar sobre algo importantíssimo, que é a reverência às nossas raízes. Você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, você reverencia os seus antepassados? Você dá lugar a eles com alegria? Isso é o que traz força para que tenha frutos a sua vida. Então, no quadro Virando a Página, eu vou falar sobre isso. No quadro Medicina do Ambiente, vou perguntar para a Arlete Menegatti, será que é legal a gente ter coisas dos nossos antepassados na nossa família? Ela vai nos explicar se sim ou se não. E no quadro Saúde da Nova Era, a nossa Nutri linda, Luana Zappellini, vai dar uma receita muito legal de quê? De brownie de batata doce com chocolate. Vamos aprender também a ter consciência de que quando a gente come as raízes, o que pode nutrir no nosso corpo. Além do mais, ser uma delícia. Também no Viagens Sagradas, como vocês sabem, eu levo grupos para muitos lugares há muito tempo, lugares sagrados. Eu fiz uma viagem recente, especial, à Europa, para reverenciar os meus antepassados. Vou começar reverenciando o feminino na Alemanha. Vocês vão conhecer então a ilha que é chamada a Ilha da Mulher. E vamos finalizar com uma dica importante de um livro do Instituto Cíntia Chiarelli, que olha, gente, entrem nesse site e adquiram os livros se você quer ter um livro legal para você aprender, para você se autoconhecer, para você se desenvolver. Então o programa de hoje está maravilhoso. E no quadro Saúde Integral, saudando o feminino, doutora Dailton Meira vai falar dos hormônios, tomar pílula anticoncepcional. Será que é a melhor alternativa para a gente? A doutora Dailton vai explicar isso também. Então vamos começar? Vem comigo? Nós vamos falar agora sobre as suas raízes, sobre as minhas raízes e como nós podemos ter mais força de vida quando a gente reverencia os nossos antepassados. Vou compartilhar com vocês um pouco da minha vida. Eu comecei a trabalhar com constelação familiar depois que eu tive um problema que eu considerei bem grave na época e eu não entendia por que aquele problema aconteceu comigo. Então eu fui fazer uma constelação familiar e ali apareceu que o que eu estava vivendo tinha relação com um bisavô meu que foi prisioneiro de guerra na Alemanha na época da guerra, né? E ele era italiano e por causa daquilo algo se tornou difícil na minha vida. A partir daquele momento, inclusive quando eu vi a pessoa fazendo uma constelação familiar, eu falei, nossa, eu sei fazer isso. Então o que eu fiz? Fui estudar a constelação familiar com o Renato Chaan, que foi meu professor, e depois fui até a Alemanha conhecer o Bert Hellinger, que me fez uma constelação maravilhosa também. Depois comecei a organizar a Bert Hellinger no Brasil, e a partir daí ter tido contato com Bert, com a Sophie Hellinger, com todo esse centramento de olhar para a nossa vida, como Bert Hellinger falava, nós não temos uma alma, nós participamos de uma grande alma. E essa grande alma é a minha família, é a sua família. E que tipo de informação tem que ainda precisa ser curada? Talvez a sua família tenha uma dificuldade financeira de muitas gerações. Talvez sua família tenha problemas relacionados a vícios em jogos, alcoolismo, drogas. Por isso eu convido você agora a analisar que tipo de informação a sua família tem. Será que a sua família tem homicídios, suicídios, muitos abortos, muitos segredos familiares? Será que existem filhos fora do casamento que não foram reconhecidos?
Quais são os seus países de origem, por exemplo? Então, tudo isso pode ajudar a nossa vida ou pode dificultar. No meu caso, como meu bisavô foi prisioneiro de guerra na Alemanha, nesta minha geração, eu trabalhei numa empresa alemã, que foi a Voith, que me deu a oportunidade de morar no Canadá, nos Estados Unidos, como um presente, como um milagre que aconteceu na minha vida. Porque eu venho de uma família que não tinha condições financeiras para viajar e de repente eu me vejo com 22 anos morando no Canadá, com um salário bom e fazendo um trabalho que eu gostava, através de uma empresa alemã. Então, o que desequilibrou para o meu bisavô, equilibrou na minha geração. Depois eu comecei a trabalhar com o alemão Bert Hellinger e que também me trouxe grandes aprendizados espirituais. Não é? E é o trabalho que eu faço hoje, né? Eu trabalho com a terapia de constelação familiar e também dando cursos de formação. E eu quero agora perguntar para você, o que é que desequilibrou na sua família, nas suas raízes, o que é que foi muito difícil? Quando você consegue escrever, quando você consegue perguntar para alguém o nome dos seus avós, bisavós, tataravós, o que eles sabem, aí é o princípio da consciência e é o princípio da cura para você e para todas as próximas gerações. Então, gente, a minha dica é: comece esse estudo. Pergunte para os mais velhos da sua família, ou mesmo para as pessoas que gostam de saber o que aconteceu antes, não como uma forma de fofocar, ou de julgar, ou de condenar. Não condene os seus antepassados por nada do que aconteceu, porque tudo que foi difícil para eles, restou algo para que você tivesse mais facilidade. Então, agradeça, comece agradecendo, sabendo as histórias e não julgando os seus antepassados, principalmente o seu pai e a sua mãe. Agradeça a vida que chegou até você, para que você tenha força e que tenha facilidade e prazer em viver. Arlete Menegatti, minha querida amiga, responda para as pessoas. Elas podem ter ou manter coisas dos antepassados na casa delas? Pode sim, Simone, desde, é claro, que você tenha uma relação saudável com esse ancestral. E o que eu chamo de relação saudável? De que você, de fato, aceite a história deles como foi, sem mais nem menos, exatamente como foi. Então aí você pode usar objetos que você ganhou de um avô, de uma mãe, de um pai, de um bisavô, ou então objetos que simbolizem essa ancestralidade. Aqui no Observatório Caminho do Meio, que nós viemos gravar, eu achei um cantinho em cima de uma lareira, onde existem objetos indígenas que pode estar representando a ancestralidade do proprietário do local, ou então objetos orientais, simbolizando a cultura ou a religiosidade, e você também pode colocar fotos. Então é interessante que você agrupe num lugar da casa essas fotos, porque o restante dela, a maior parte dela tem que ter a sua cara, porque hoje o caminho é seu, a sua vida, que pode ser diferente da deles. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro, pode mandar nas minhas redes sociais, que eu vou estar todo domingo aqui com vocês e vai ser um prazer enorme poder responder para vocês. Então sigam a Arlete Menegatti nas redes sociais, porque aqui, gente, são só pílulas de conhecimento. Lá ela vai poder te ajudar muito mais com toda essa informação. Agora vamos falar com a nossa Nutri. Vamos aprender uma receita de batata doce, brownie de batata doce nossas raízes, brownie de batata doce com chocolate. É com você, Nutri, Luana. E já que o tema do programa de hoje é raízes, então nada melhor do que a gente começar com uma raiz. Eu vou ensinar a fazer um brownie de batata doce. Aposto que vocês nunca comeram um brownie desse. Sem glúten, sem açúcar, sem ovo, tá? E sem nada de lácteo. Então vamos lá para a receita? Então para essa receita a gente vai precisar de uma batata doce média, mais ou menos desse tamanho aqui, cozida. Eu só cozinhei
sem sal, sem nada, tá? Até ela ficar numa consistência mais macia. Aí a gente já vai colocar no liquidificador. O ideal é que vocês deixem ela esfriar um pouquinho, tá? Meia xícara de óleo de coco líquido. Ele tem que estar líquido, tá, gente? Então, se ele tiver numa espessura, né, mais durinha, a gente tem que colocar no micro-ondas e derreter ele. E o grande pulo do gato, essa calda de tâmara aqui, ó, da Natural Sugar. Essa calda de tâmara, ela é extremamente saudável. Ao contrário do que as pessoas pensam, né, que a tâmara ela tem alto índice glicêmico porque ela é doce. Muito pelo contrário, ela ajuda a estabilizar a nossa glicemia. Não tem nada de açúcar, é riquíssima em fibras. Então a gente vai colocar aqui, ó, mais ou menos meia xícara dessa calda de tâmara, que é ela que vai dar o sabor doce para o nosso brownie, e a receita fica sensacional. E se você aí também quiser adquirir essa calda de tâmara maravilhosa da Natural Sugar, a gente tem cupom de desconto que aparece aqui na tela, tá? Para quem estiver assistindo o programa. Então corre e aproveita que você pode enriquecer suas receitas com essa calda de tâmara maravilhosa, riquíssima em fibra e zero açúcar, né? Ó, então o que a gente vai fazer? Só liquidificar. Então a gente liquidifica óleo de coco, batata doce e a calda de tâmara. E olha só como ficou, gente. Parece um doce de leite. Uma pastinha bem cremosa. A gente vai colocar numa tigela maior. Então agora a gente vai acrescentar uma xícara de farinha de amêndoas. Lembrando que a farinha de amêndoas é extremamente saudável, não tem glúten e também tem baixo índice glicêmico porque é rica em fibras. Então sempre acrescentar uma farinha que seja nutritiva. Você pode substituir por uma farinha de linhaça também, por uma farinha de castanhas, até por uma aveia também, tá? E vou acrescentar aqui também uma colher de sopa de polvilho doce, que vai fazer com que dê a liga, já que não tem o ovo, né? Então a gente vai mexendo aqui. E olha só, gente, mais essa maravilhosidade aqui, ó. Eu coloquei uma barrinha desse chocolate 80% cacau da Cocoa, tá? Que ele é um chocolate Bean to Bar, do grão à barra. Não tem nada de aditivo químico sintético. Ele é adoçado levemente com açúcar de coco, então tem bem pouquinho açúcar de coco e que tem bastante fibra. Então é uma ótima opção aí, super saudável pra gente consumir um chocolate vegano, que não tem nada de lácteo, não tem gordura trans, né? Ó, e aí eu derreti uma barrinha dessa. Vamos acrescentar uma barra de 80 gramas aqui no nosso brownie. Agora é só mexer bem. E por último, vamos acrescentar fermento. Mais ou menos uma colherinha de sobremesa. E é essa a consistência do nosso brownie. Basta você colocar numa forma, pode ser de porcelana ou pode ser uma forminha de teflon. Eu sempre gosto de untar com um pouquinho de óleo de coco, tá? Vou pegar um pouquinho aqui, para não grudar, né? E só colocar o brownie na forma. Então agora eu vou dar um plus para o nosso brownie. Eu vou colocar aqui pedacinhos de chocolate caramelo da Cocoa. Vocês já viram chocolate caramelo? Então, e é um chocolate feito com mandioca, já que o nosso tema aqui é raízes. O chocolate ele tem mandioca, ele tem castanhas de caju, um chocolate extremamente saudável, Bean to Bar, e é único, né? Só esse chocolate aqui que é caramelo. Então ele vai dar todo um contraste aqui no nosso brownie e vai ficar incrível.
Esses pedacinhos aqui de chocolate vão se derreter e vai fazer com que o brownie fique ainda mais gostoso. Simples assim, vocês viram que prático? E agora ele vai para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos. E tá prontinho o nosso brownie. Vou cortar aqui para vocês verem, gente, como ele fica macio. Sério, ele fica com uma casquinha crocante, mas ele fica bem cremoso, bem macio por dentro, tá? Ó. Olha só, gente. Ele fica com uma casquinha bem crocante e por dentro bem macio. Olha só. E com esse chocolate caramelo por cima derretido. Sério, gente. Sensacional. Incrível. E o melhor de tudo, sem açúcar. Vocês podem comer com saúde, sabor e consciência. Que tal fazer aí também? O que é vestir bem para você? Ter estilo e atitude por onde passa é chique e elegante. E se eu te dissesse que podemos aliar tudo isso com muito conforto e versatilidade? A Mendibi veio para inovar sua forma de se vestir. Muito mais que uma roupa, um estilo de vida. Comfy Style, Travel Looks e Basic Chic. Conheça nosso e-commerce e se apaixone. Mendibi, um look, 1000 possibilidades. Eu sou bem exigente com médico, com dentista, fisioterapeuta, com amigos. Por isso, eu escolhi o Dr. Adailton para participar aqui do programa. Por quê, gente? Porque o Dr. Adailton, ele é médico, cuida da saúde feminina, mas ele tem uma visão mais ampla da realidade, inclusive emocional e espiritual, além da medicina, que é super importante. Então, doutora Adailton, a pergunta é, esses hormônios que todo mundo fala para a gente usar, pílula anticoncepcional, isso faz bem, não faz bem? Qual é a melhor alternativa? Eu vou falar algo agora que talvez você não goste de ouvir, mas é importante falar porque isso é para o seu bem. Eu vou falar sobre o uso indiscriminado, excessivo de hormônios femininos, em particular a pílula anticoncepcional. O que a pílula faz? A pílula é um anovulatório. A mulher para de ovular. E a ovulação é a energia mais feminina que existe. Alguns homens podem tomar hormônio, pode se feminilizar, mas nunca vão ovular. Porque a ovulação tem uma componente de energia que conecta com o seu sagrado feminino. E quando você desativa o ovário, você fica monofásica. O seu cérebro passa a funcionar como se fosse o de um homem, que é monofásico. Além do mais, você se desliga das suas características mais femininas. Existem muitos meios anticoncepcionais além da pílula. E tem mais. Algumas pessoas falam, é o mais prático. Não é o mais prático, você tem que tomar todo dia. Ele entra pelo estômago, vai ser absorvido pelo intestino, entra no nível sanguíneo e depois que ele vai agir. Existem muitos outros meios que não são anovulatórios e que fazem com que você continue se relacionando com o seu feminino. Como eu disse, isso é uma forma de você viver melhor e perceber o ciclo feminino que é maravilhoso e mágico na vida de uma mulher. Eu sou a doutora Adailton Meira e não se esqueça, só você pode curar a sua vida. No quadro Viagens Sagradas de hoje, eu fui até a Europa agora para conectar com o feminino da minha família. E encontrei na Alemanha, já que eu falei da Alemanha hoje, uma ilha que se chama Ilha da Mulher, num lago que é chamado o Mar da Bavária, de tão grande que é esse lago. Então vocês vão agora, principalmente vocês mulheres, entrarem num feminino sagrado e também levarem esse feminino sagrado e saudável para as suas raízes. Então vamos ver essa matéria.
Então, gente, nós estamos aqui numa ilha que é chamada Ilha dos Homens. Nós vamos depois na Ilha das Mulheres. Aqui na Ilha dos Homens existe um palácio que foi construído pelo rei Luís Ludwig II. E essa ilha é uma ilha muito especial porque tem uma réplica do Palácio de Versalhes da França. Então vamos acompanhar tudo que tem de lindo nessa ilha. Começando pelo Mar da Bavária, que é esse lago lindo. Gente, então como eu disse, aqui é uma réplica do Palácio de Versalhes. Ele nem concluiu, nem chegou a concluir esse castelo real, mas os jardins, o chafariz, as flores, enfim, tudo que pode decorar um palácio real, com um quintal maravilhoso, com um lago lindo, um quintal imenso que nós passamos aqui, que vocês viram. Então realmente é um lugar muito especial aqui na Bavária. O que é legal ver nos palácios que os reis gostavam tanto, né, gente? Primeiro, espaço, horizonte, essa harmonia das cores, das flores, a textura, né, do chão com terra, a fonte com água, tudo tem uma simbologia e tudo traz uma harmonia para onde a gente mora. Agora, a gente precisa ter um palácio para ter toda essa harmonia? Não, a gente pode cuidar da nossa casa com um visual bonito, com flores, com plantas, com jardim, com água, e morar bem também no nosso palácio. Então nós estamos agora aqui na Ilha das Mulheres. A energia é completamente diferente do que a energia da Ilha dos Homens e uma energia complementa a outra, mas vocês vão ver agora nas imagens as flores, as coisas como são fluidas, o silêncio, as ruas, é tudo mais suave, tudo num movimento de esperar, um movimento da paciência, da sabedoria silenciosa. Então aqui, essa ilha nasceu em 782 e as monjas beneditinas moravam aqui, são freiras enclausuradas, trabalhavam aqui fazendo um licor muito conhecido também na região. Então vamos às imagens maravilhosas. Então estamos aqui na Ilha das Mulheres agora. Olha as flores desta casa. Me apareceu gravando aqui. Gente, como se não bastasse, é uma parreira na porta da casa. Olha isso. Não, olha isso aqui. Não teve jeito, mas nós tivemos que delicadamente pegar uma maçã. Olha essa maçã, gente. Espero que vocês tenham contemplado junto comigo um pouquinho dessa viagem. E a minha próxima viagem vai ser levar um grupo para a Índia, inclusive com a participação do Adnir Ramos. Nós vamos fazer trabalhos de consciência. A Índia é um lugar único do planeta. Então, se você tem vontade de viajar, em outubro, final de outubro, nós vamos passar 15 dias na Índia com um grupo com consciência. A gente sim vai fazer turismo, nós vamos fazer vivências e vai ser uma grande oportunidade de crescimento para você. Eu agradeço muito a Raido Viagens, que organiza e que também está conosco aqui no nosso programa. Todas as pessoas que estão aqui no nosso programa são dicas preciosas para vocês seguirem, gente, no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais e aproveitarem esse conteúdo e aproveitarem o conhecimento para vocês também melhorarem e terem prazer em viver. E agora nós vamos para dicas
de livros, porque o Instituto Cíntia Chiarelli tem os melhores e mais modernos métodos de crescimento emocional, físico e espiritual. Vamos juntos! Vou dar uma dica importantíssima para você do Instituto Cíntia Chiarelli, onde vocês vão poder adquirir os livros que eu estou indicando. Confie em mim, vocês vão amar. É importante a gente saber a origem emocional das doenças. E esse livro, Decodificação Biológica das Doenças, faz exatamente isso. Eu estava falando das doenças que pode vir de geração para geração. Vou dar um exemplo do glaucoma, que é uma doença que muitas vezes passa de geração para geração. Olha uma origem aqui. Para você não ter mais medo, é preciso aproximar as coisas numa noção de tempo ou de espaço, pois se está com muito pouco atraso, portanto, quase no fracasso e ao mesmo tempo quase esbarrando no êxito. Então, quem tem problema de glaucoma pode, de repente, sentir: estou afastado das pessoas que eu amo. O que será que eu perdi estando distante ou tão perto de conseguir na infância? Então, essa é uma das poucas dicas que este livro contém. O que é que desarma aquilo que continua atuando de geração para geração como doença? A consciência. Por isso esse programa se chama Prazer em Viver, a Consciência é o Caminho. Se você quer desarmar determinadas doenças aí do seu sistema familiar, tenha este livro do Instituto Cíntia Chiarelli na sua casa. E muitos outros que vocês vão poder adquirir, presentear seus amigos e ter na cabeceira da sua cama. Então, para a gente finalizar o programa de hoje, eu quero agradecer à minha mãe Neuci, ao meu pai Sebastião, que me deram a vida, e a todos os meus antepassados que viveram tantas histórias dramáticas, mas também histórias felizes. Que cada um possa ficar feliz que eu agora carrego somente o meu destino com reverência ao que veio antes. Faça isso também, para que você tenha prazer em viver. Excelente semana e até o próximo programa. Beijo, gente!